Fala galera, salve, salve galera! Mais um vídeo aqui no canal Raiz é Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Olha só, treta no Flamengo, crise. A crise parece que não acaba nunca e a gente vai trazer para vocês aqui o que aconteceu, porque o Pedro ficou muito insatisfeito por ser barrado pelo técnico Mário Jorge. A gente vai explicar para vocês essa situação. A partir de agora, vamos falar sobre a chegada do Jorge Sampaoli, ele que chega no Rio de Janeiro neste domingo, na manhã de domingo, deve ir ao Maracanã acompanhar a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. A expectativa é que ele comande a equipe na beira do campo no jogo da Copa Libertadores contra o Nublense. A gente vai falar sobre outros assuntos também. Jorge Jesus, porque o Flamengo não esperou o Jorge Jesus. Jorge Jesus hoje falou em entrevista coletiva depois da vitória do Fenerbahçe. A gente vai trazer para vocês tudo o que a gente sabe sobre o assunto. Você que está chegando por aí, não esquece de deixar aquele like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante para a gente, ajuda o nosso canal a crescer, valoriza demais o nosso trabalho. Não esquece também de se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botãozinho aqui embaixo, é só você clicar, se inscrever e fazer parte aqui do nosso time. Vamos que vamos, porque aqui é sem mimimi, a gente vai sempre direto ao papo, direto ao assunto, e vamos lá falar então sobre Pedro. No treino de hoje, o Mário Jorge esboçou a equipe que vai a campo contra o Curitiba na estreia do Campeonato Brasileiro, e ele surpreendeu. O que ele fez? Ele sacou o Pedro do time titular e colocou o Matheus França, empurrando o Gabigol para jogar como referência, como camisa 9, como centroavante. O Pedro não gostou nada disso e externou a insatisfação. Ele deixou claro que no entendimento dele, ele não vive um momento para ser barrado, que ele vive bom momento. Ele é hoje o artilheiro do Flamengo na temporada, com 14 gols em 16 jogos, vive uma boa fase e não gostou de ser barrado, né, do provável time titular do Flamengo amanhã contra o Curitiba no Maracanã, né? O Gabigol foi mantido no time titular, foi passado para jogar como camisa 9, como referência, e o Gabigol vive um jejum incrível, né? São 10 jogos sem marcar gols, sem dar assistências, tá numa situação realmente muito complicada o Gabigol, mas foi mantido no time titular. O Mário Jorge colocou o Matheus França no lugar, tá? O Matheus França no lugar do Pedro. Matheus França no lugar do Pedro. Queria saber de vocês, qual a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa mudança do Mário Jorge, dessa insatisfação do Pedro também. O atacante não gostou. E a provável escalação do Flamengo é o seguinte: goleiro Santos, o Wesley na lateral. O Wesley agradou muito o Mário Jorge quando entrou no último jogo. E aí talvez o Varela. Fabrício Bruno e Davi Luiz na zaga. Ayrton Lucas na lateral esquerda. Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro. E aí o trio de ataque seria Everton Cebolinha, Matheus França e Gabigol. Vou dar a minha opinião aqui. Acho errado sacar o Pedro do time titular neste momento. Por quê? Porque o Pedro é artilheiro da equipe, tem 14 gols em 16 jogos, junto com o Ayrton Lucas, era dos únicos jogadores que vinha jogando melhor sob o comando do Vitor Pereira, e outros jogadores estão mal demais, como o próprio Thiago Maia, como o Gerson, que está muito mal, o Everton Ribeiro, né, que voltou para o time titular, mas está jogando muito mal, entre outros. Então acabou sobrando para o Pedro, situação complicada aí para o camisa 9 do Flamengo e para o Mário Jorge. E também para o Jorge Sampaoli, o novo técnico do Flamengo, que já chega no clube tendo que resolver um pepino, tendo que cuidar do ambiente. O ambiente não é bom neste momento. Jogadores, né, sem confiança, jogadores desanimados, e agora mais esse problema aí de ter sacado o Pedro, e não sei como é que vai ser esse trabalho, Pedro e Gabigol. A gente provavelmente voltará mais firme nessa discussão. Pedro e Gabigol podem ou não podem
jogar juntos. Que situação para o Jorge Sampaoli, que chega amanhã no Rio de Janeiro, chegada prevista às 9h30 da manhã no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Ele chega, vai ser recebido lá pela equipe do Flamengo, depois vai acompanhar o time no Maracanã na estreia do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, na segunda-feira, vai correr para regularizar o Jorge Sampaoli, e a previsão é que ele estreie na beira do campo no jogo contra o Nublense pela Copa Libertadores. O Sampaoli assinou um contrato até dezembro de 2024, ou seja, um pouquinho mais de 1 ano e meio de contrato. Ele vem com 6 pessoas na comissão técnica dele, tá? São 6 pessoas que fazem parte da comissão técnica do Jorge Sampaoli. Ele está muito empolgado, que me passaram aqui antes mesmo de acertar com o Flamengo, ele já estava estudando os adversários do Flamengo, né? Já estava estudando os adversários do Flamengo antes mesmo de um acerto. O Flamengo ainda estava conversando com o Jorge Jesus e a vontade do Sampaoli era tão grande de dirigir o Flamengo que ele já estava aí estudando os adversários. E o Jorge Jesus jogou hoje, né? Comandou o Fenerbahçe, que entrou em campo hoje, e o Fenerbahçe venceu, manteve ali 6 pontos de diferença para o Galatasaray. E na entrevista coletiva, Jorge Jesus foi questionado sobre o Flamengo, sobre o futuro. E ele foi claro, ele disse o seguinte: eu tomo a minha decisão no final da temporada. Se o nosso presidente ficar, o presidente do Fenerbahçe, né, o Ali Kossi, o cenário será diferente para mim. Ele abriu a possibilidade de ficar no Fenerbahçe. Se ele não ficar, não estarei aqui na próxima temporada. A informação que a gente tem é exatamente essa, que o Jorge Jesus, ele deixou claro que ele só queria tomar a decisão dele no final da temporada. Ele não queria assinar um pré-contrato com o Flamengo. Por quê? Porque ele queria chegar no final da temporada com o Fenerbahçe e escutar as ofertas que ele teria, escutar as opções que ele teria e então decidir. Por mais que ele tivesse deixado em aberta a possibilidade de retornar ao Flamengo, ele não abriu mão de decidir mais para frente. Ou seja, ele não queria tomar uma decisão agora. E depois da derrota vergonhosa para o Maringá, a diretoria do Flamengo entendeu que não tinha condições de esperar pelo Jorge Jesus e precisava de um treinador para agora. E olha só o que o Mário Jorge acabou de fazer, o problema que o Mário Jorge acabou de arrumar internamente. Um grande problema. Imagina, ficar então aí esperando o Jorge Jesus com o Mário Jorge tendo que comandar a equipe sem muita moral com jogadores, enfim, jogadores, né, experientes. O Flamengo entendeu que seria muito difícil esperar o Jorge Jesus, ainda mais sem ter a certeza que o Jorge Jesus viria para o Flamengo. Por isso, acabou optando pelo Jorge Sampaoli, um nome que o presidente Rodolfo Landim gosta demais, tá? E é isso. Hoje teve protesto lá no Ninho do Urubu, um grupo de torcedores foi na porta do Ninho, estendeu várias faixas lá, inclusive uma das faixas contra o Gabigol, tá? Chamando o Gabigol de Gabigordo. A faixa era assim: Gabigordo, Gerson, Davi Luiz. Muita marra e pouco futebol. Vou tentar abrir para vocês aqui a faixa. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Mas teve esse protesto hoje lá no Ninho do Urubu. Torcedores na porta do Ninho do Urubu protestando. Ó, olha aí, mostrando aqui para vocês neste momento a faixa que diz Gabigordo, se referindo ao Gabigol, Gerson, Davi Luiz. Muita marra e pouco futebol. Além disso, teve faixas também contra o Marcos Braz, vice-presidente, né, e contra o time todo, chamando o time de frouxo e etc. A raça rubro-negra, torcida raça rubro-negra, ela também soltou um comunicado, né, em forma de protesto contra o Landim, contra o Marcos Braz e contra
o time do Flamengo de modo geral. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Mostrar aqui para vocês neste momento. Landinho omisso, fora Braz, nós queremos respeito e comprometimento. Time sem vergonha. Essa foi então a manifestação também da torcida, Raça Rubro-Negra, né? A maior torcida organizada do Flamengo, neste momento que vive o Flamengo, momento complicadíssimo, tem estreia no Campeonato Brasileiro. Palmeiras já ganhou, tá? O primeiro jogo, Palmeiras já venceu. O Fluminense também venceu, o Palmeiras venceu por 2-1, o Fluminense venceu por 3-0. Então são hoje os dois times que estão jogando melhor futebol hoje no Brasil, né? Que estão mais organizados, são esses dois times. Então tem que ficar de olho, porque eles já ganharam os dois primeiros jogos no Campeonato Brasileiro. Bom, é isso, galera. Estaremos acompanhando a chegada do Jorge Sampaoli, estaremos acompanhando também Flamengo e Curitiba. Espero vocês por aqui, beleza? Espero vocês por aqui. Acompanhem a gente, ativem o sininho, deixe o seu like, que ele é muito, 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 muito importante pra gente. Grande beijo para vocês e tchau, tchau.